Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudar uma lição muito especial deste novo trimestre, dessa nova temporada. Como você já sabe, esteve conosco semana passada, aqui no canal da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, ou no canal Adventistas Brasil. Nós estamos estudando um novo tema. Nós estamos falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. E como também falamos na semana passada, voltamos este trimestre, estaremos juntos ao SALT do NASP, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho, um dos 9 seminários de toda a América do Sul que nós temos aí para que os nossos pastores sejam formados. E nós temos especialmente aqui para esta nova semana 2 convidados especiais que daqui a pouco eu vou apresentá-los. Ambos são professores do SALT, velhos conhecidos de vocês. Então eu tenho certeza que vocês que nos assistem, você que está no carro nos escutando, você que está saindo do trabalho ou chegando no trabalho, certamente aprenderá muito com os nossos convidados aqui. Eu sempre gosto de lembrar você que você precisa se inscrever no nosso canal, ative as notificações, clique ali no sininho, na opção todas, também faça um comentário, deixe o seu like. Isso é muito importante para que o nosso canal continue alcançando cada vez mais pessoas, mas que também para que o nosso canal possa sempre notificar você em primeira mão quando um vídeo vai ao ar. Se você está inscrito, se você deixa o seu like, se você compartilha e deixa um comentário, os algoritmos aqui do YouTube vão entender que você está engajado no nosso canal e você será sempre aí um dos primeiros a receber as notificações, tá bom? Nós desejamos mais uma semana abençoada para você, que essa semana, nesse estudo da lição número 2, traga grande crescimento para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Lembrando que o conhecimento adquirido de Deus, ele serve para mudar não só a nossa vida, mas também a vida daqueles que convivem conosco. E como eu já disse para você, estamos de volta com a parceria do SALT e eu quero aqui apresentar os meus 2 convidados que estarão comigo na lição desta semana, a lição número 2, que fala exatamente sobre a lição da história de Moisés. Nós vamos daqui a pouco entrar nesse tema, mas eu quero começar apresentando aqui o pastor, o professor Vanderlei Dornelles. Pastor Vanderlei Dornelles já é um conhecido de vocês, está sempre conosco aqui. E só lembrando, o pastor Vanderlei Dornelles, ele é o coordenador da pós-graduação em teologia do SALT do NASP. Ele ministra aulas na área bíblica, na área do Apocalipse também, de profecias. Ele ministra aulas na graduação, na pós-graduação, muitas vezes também serve fora daqui, dando aulas em loco, em outros seminários. E o pastor Dornelles, como nós já sempre enfatizamos aqui, ele também é um escritor, não é? Tem vários livros publicados ali pela Casa Publicadora Brasileira, tem vários artigos também publicados em revistas acadêmicas, eventos acadêmicos, não é? Tivemos aí na semana passada um evento, não é, pastor? Onde o senhor e outros professores aqui do SALT participaram. E se você quiser saber mais sobre o que o pastor Vanderlei Dornelles escreve, você pode pesquisar no Google o nome dele, você vai encontrar livros sobre Apocalipse, você vai encontrar livros sobre a profecia, sobre a área de adoração também, tem muitos materiais aí. Mas, pastor Vanderlei, já fiz a apresentação aqui, é um prazer receber o senhor mais uma vez, obrigado pelo tempinho na agenda para compartilhar o conhecimento da Bíblia sobre esse livro excepcional de Deuteronômio. Ok, pastor Júlio, é um prazer, é uma alegria poder participar, esperamos contribuir positivamente, né, para os nossos colegas e amigos que nos assistem compreender um pouco mais da lição aqui de Deuteronômio. Obrigado, pastor Vanderlei, certamente contribuirá positivamente, assim como o meu amigo aqui também, o pastor Fábio Darius, que está conosco aqui hoje. O pastor Fábio Darius, ele é professor também da graduação e da pós-graduação em teologia, disciplinas aí, ele ministra disciplinas na área da teologia histórica, história eclesiástica, história da igreja, também filosofia, ética cristã.
várias áreas da teologia sistemática também. O professor Fábio Darius e o pastor Fábio Darius, ele ministra essas disciplinas. E ele também, assim como o pastor Vanderlei Dornelles, tem materiais publicados, tem um livro publicado pela Unaspress, muito legal, muito gostoso de ler e muito instrutivo, chamado Passos para Cristo. Qualquer semelhança não é coincidência. E o pastor Fábio Darius também tem artigos publicados. Pesquise o nome dele no Google aí, que você vai encontrar vários materiais. Recentemente escreveu também a matéria de capa da revista Adventista ou Ministério, pastor? Da Ministério, não é? Tá bom, então, da Ministério. Pesquise aí, você vai encontrar bons materiais. Pastor Fábio, muito obrigado também por estar aqui com a gente. E é uma alegria sempre receber vocês aí, junto com o pastor Vanderlei Dornelles. Dois professores aí muito queridos, dois amigos próximos que a gente conversa sempre, né? E obrigado por compartilhar o conhecimento da Bíblia com os nossos amigos do canal. Amém. Muito obrigado, Júlio, mais uma vez pelo convite, pelas belas palavras introdutórias. E estamos aqui para servir, para estudarmos juntos a Bíblia, a lição, e juntos caminharmos sem que nos cansemos e prazerosamente trilhar esse caminho, né? Passos para Cristo, não é, pastor? Exatamente, Passos para Cristo. Na verdade, ele foi publicado pela Fonte Editorial em verdade, parceria com a Unaspress. Fonte Todo Editorial. o processo do livro foi feito pela Fonte Editorial, Unaspress, mas, pela Unaspress. Enfim, a edição saiu pela Fonte, né? Aliás, o pastor Vanderlei Dornelles também tem um material publicado junto com o pastor Carlos Olivares, falando do livro do Apocalipse também pela Fonte Editorial, não é, pastor Vanderlei? Sim. Ok. Então você aí viu que os nossos convidados são de peso. Eu vou pedir agora ao pastor Fábio Darius para nos introduzir com uma oração, para que nós entremos no tema desta semana. Pastor, por favor. Senhor, querido, amado Pai, muito obrigado pelo dia, pelas bênçãos, pela vida, pela saúde, porque o Senhor tem sido conosco, apesar do que somos. Perdoe-nos porque somos pecadores, reavive o nosso coração e, por favor, nos dê a Tua paz, a Tua força, para que consigamos estudar cada vez mais e cada vez melhor a Tua palavra, de tal sorte que possamos ser luz para o mundo, Amém. Fazendo a Tua santa e boa vontade. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua inspiração. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para você que está conosco, pronto para estudar mais este tema, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de primeira carta de Paulo, na verdade na epístola, não é? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versos 3 e 4. Você já está acostumado, nós temos sempre um verso para memorizar, que dá o norte, que nos leva à abertura do tema desta semana. E o tema desta semana que fala sobre a lição que nós aprendemos na história de Moisés, tem como verso para memorizar este texto. E eu quero ler com você agora, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, que diz assim: Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esta semana nós iremos aprender com a vida, com a história de Moisés, lições que serviram não só para o povo de Deus naqueles dias, mas também lições que servem para mim e para você em nossos dias. Então, baseado aqui na lição encontrada na história de Moisés, nós queremos começar o nosso estudo desta semana. Pastor Fábio Darius, quero começar contigo. Por favor, diga. Nós lemos ali Êxodo 32, não é? De 29 a 32, há um relato interessante. E para você que está conosco a primeira vez, você vai perceber que algumas vezes os nossos convidados leem o verso bíblico, às vezes nós não fazemos a leitura para ganhar tempo, porque esperamos também que você esteja estudando a lição na sua casa. Então esperamos que você leia os versos e depois dê um pause no vídeo, venha para cá, participe conosco e aprenda também. Pastor Fábio, ali em Êxodo
32, de 29 a 32, nós encontramos alguns relatos interessantes. Mas eu queria que o senhor me ajudasse a compreender um pouco mais, e os nossos amigos que nos assistem. Moisés era um homem, digamos, tão humano quanto nós. Tinha defeitos, falhas, imperfeito como era, mas há relatos interessantes sobre o seu caráter. O que é possível, nessa leitura inicial da lição aqui de domingo, que tem como título Mistério de Moisés, aprender sobre o caráter de Moisés e qual foi o segredo para que Deus pudesse usar um homem imperfeito de forma tão poderosa? Uma boa pergunta, e eu gostaria de respondê-la à luz de um comentário que encontramos na lição de sábado à tarde ainda, e que faz conexão direta com o domingo. Fique à vontade. Na verdade, o texto que a lição nos traz, logo no fim da lição de sábado à tarde, um texto conhecido de Ellen White, poderia trazer aqui horas de reflexão e passarmos aqui os próximos momentos falando sobre um pequeno detalhe que nos daria toda a dinâmica da nossa gravação aqui, não é? Diz o seguinte: ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Que declaração tremenda. Exatamente. E tudo a ver com a sua pergunta, que é a pergunta que a lição traz, e tudo a ver com a lição que, na verdade, nomeia, né, com a verdade presente em Deuteronômio. Eu não sei se ficou suficientemente claro àqueles que nos assistem e assistiram a semana passada, estão lendo a lição. Não é simplesmente um termo escolhido aleatoriamente. Verdade presente tem a ver com a história e com a missão da Igreja Adventista. Nós fomos profeticamente levantados em um tempo, em um período, para restaurarmos a verdade, para sermos ali mensageiros e apressarmos a volta de Jesus e assim cumprirmos nossa missão. Importante frisar aqui, né, que, desculpa, pastor Fábio, o título é Lições da História de Moisés. Né? Sim. Então nós consideramos como história, né, a narrativa bíblica e a história de fato. É claro que a maneira como o escritor bíblico relata a história é diferente, né, de como a história é relatada hoje, né, na historiografia moderna. Mas, quando a gente compara, né, a história bíblica, o relato da história bíblica, com outros relatos históricos do tempo, né, de Moisés e de Davi e de outros, né, a gente percebe que a Bíblia, historicamente, é muito mais rica do que todos os documentos daquele tempo antigo. Né? Exatamente. Factível. Então, é interessante fazer esta comparação. Às vezes eu paro e fico observando alguns desses textos antigos e comparando com a Bíblia. Né? Por exemplo, você chega no texto que Moisés escreveu, olha, Êxodo 19, né? Verso 1, ele fala assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, é uma abertura, uma introdução histórica, né, clara. Ele deu o dia, o mês, o local, né, as pessoas envolvidas. Então, são elementos que configuram um relato histórico autêntico, sabe? De fato. E a história é contada para ensinar, né? A história é didática, é contada para formar. Por isso o pastor Fábio mencionando aqui o texto de Ellen White, né? Se nós não nos esquecermos da história, né, nós não teremos medo em relação ao futuro. Porque a história está contada para despertar fé, convicção, né, esperança e segurança na liderança divina. A história bíblica desperta isso em nós. Né? Perfeitamente. Só porque o pastor Vanderlei falou de historiografia antiga, e em comparação, e eu não esqueci da sua pergunta, eu acho que estamos aqui preparando o terreno para respondê-la. Mas deixa eu só explicar para quem nos ouve, o pastor Vanderlei cutucou a onça com vara curta aqui, porque o professor Fábio Darius, a sua formação, além da teologia, ele é historiador, então é um profundo conhecedor e um apaixonado por história. Então, dado esse contexto, por favor, pastor, continue. De fato, é apaixonante mesmo. E não esqueça da minha pergunta depois. Não, mas com certeza, ela está sendo preparada a partir de todo esse caldo introdutório. Né? Quando nós lemos, por exemplo, Heródoto, ali a história literal, né, o texto chamado História, a guerra dos gregos contra os persas, nós temos um relato histórico antigo,
que segue um método, uma metodologia bem distinta da historiografia contemporânea. Ainda assim é um relato histórico, que, obviamente, dados os exageros e percebidos à luz da contemporaneidade, extraímos muitas questões ali, né? Sim. Pois bem, agora a Bíblia, muito mais do que um livro histórico, que de fato é, e a história é muito importante, e hoje os historiadores são mais necessários e úteis do que jamais foram, porque estamos nos esquecendo da nossa própria história, do nosso próprio passado, daquilo que Deus fez ao longo da história do povo de Israel e mesmo com a nossa própria história. Sim. Então, tudo isso é muito importante. E agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, dado todo esse contexto, né? O que nós podemos aprender sobre o caráter de Moisés? Moisés era um líder abnegado, que tinha amor no coração, que orava profundamente, que amava profundamente o seu povo, que inclusive daria sua própria vida para que o povo continuasse trilhando o caminho que deveria trilhar. E a história de Moisés nos inspira, muito embora Moisés tenha sido um homem como nós, tenha tido seus pecados, tinha tido as suas angústias, as suas lutas internas, mas o seu legado foi positivo, o seu legado foi de amor, foi de paz, foi de esperança, foi de caminhada, foi de resiliência. Então, tudo isso nos faz retomar essa história de Moisés, lembrando que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a criação, a queda, a redenção, o dilúvio, tudo isso foi escrito pela pena de Moisés. E, nesse caso, também Moisés foi um historiador e nos deixou uma história que é digna de ser estudada, vivida, porque, sendo palavra de Deus, muda o nosso coração, muda o nosso destino, muda as nossas paixões vis. E eu acho que essa introdução longa talvez justifique essa resposta. Em poucas palavras, leia a Bíblia, ore, viva a vida que Deus planejou para você, que você descobre lendo a Bíblia e conversando com Deus, através da Bíblia e do livro da natureza, a revelação geral e especial, e você será feliz e encontrará o seu destino, como Moisés encontrou o dele liderando o seu povo. Amém. Pastor? Aproveitando a menção a Moisés, né, e ao Pentateuco, temos aqui um livro. Ah, sim, por favor. Um auxiliar para o estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre, né, que é o livro Deuteronômio, o Livro do Amor, de autoria de Diri Moscala, que é doutor em Antigo Testamento, professor na Andrews University, né, e diretor do seminário de lá. Então, esse material publicado pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira, está à disposição, né, dos nossos amigos internautas. Deuteronômio, o Livro do Amor. Está no site da cpb.com.br. Obrigado, pastor, por essa introdução muito importante desse material. A cada trimestre um novo material para nos ajudar no estudo da lição da Escola Sabatina, não é? Agora, pastor Vanderlei Dornelles, o senhor e o pastor Fábio falaram sobre como a história é escrita diferente hoje do que era antigamente. Há uma outra questão também que hoje tenta, uma outra área que tenta desacreditar a Bíblia, que é a ciência, não é? Por exemplo, apresentam um relato do Êxodo como sendo fictício. Muitos cristãos, inclusive hoje, por causa da ciência, não acreditam nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Me lembro de um evento ano passado em uma universidade, e conversando, almoçando com talvez a maior autoridade, uma das maiores autoridades em hebraico bíblico do país, falando ali sobre Gênesis, ele falou, mas você sabe que aquilo ali é tudo ficção, né? Fiquei impressionado, não é? Porque ele também é confessional. Mas a ciência também contribuiu muito, eu creio, que para o conhecimento da Bíblia. Por exemplo, nós sabemos aqui de como a ciência aponta questões que trazem uma harmonia entre o mundo natural e entre o relato bíblico verdadeiro. Mas, aproveitando esse exemplo, eu queria perguntar ao pastor Dornelles aqui um pouco sobre uma declaração, se o senhor quiser ler, fique à vontade, lá de Deuteronômio, capítulo 1, verso 3. Na verdade, a sessão vai do capítulo 1, versos 1 até o 6, mas falando ali do 40º ano. O que é esse relato, pastor?
E o que nós podemos aprender sobre ele ali à luz da lição do livro de Deuteronômio? Muito bem. Bom que você mencionou a questão da ciência. Veja que há cientistas, né, que procuram desacreditar a Bíblia. E há muitos cientistas que procuram provar a Bíblia, né? Isso é verdade. Ao longo da história, né, da própria ciência moderna, muitos dos cientistas foram bons cristãos, estudiosos da Bíblia, né? Durante um período, na primeira metade do século XX, pouquíssimos cientistas se pronunciavam cristãos, ou a favor, por exemplo, do relato da criação, né? Hoje não é mais assim. Hoje você pode encontrar livros, né, e mais livros de cientistas, tanto da área de biologia, de ciências exatas, da química, de física, né? Pastor, me permita, e só para mencionar alguns, hoje sabemos que Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur eram cientistas que criam na existência de Deus, né? Na existência de Deus, nas profecias bíblicas, muitas vezes, né? Então, há uma grande parte da ciência, né, que não só acredita na Bíblia, como demonstra, né, e procura trazer evidências para as declarações bíblicas. Muito bem, então, você mencionou aqui Deuteronômio capítulo 1, versículo 3 em diante. Quando chegamos a Deuteronômio, percebemos claramente, né, Moisés se coloca diante do povo e eles estão à entrada da terra de Canaã. Já percorreram todo o deserto, né, ao longo de 40 anos. E aí ele diz, né, sucedeu, Deuteronômio 1 verso 3, né, sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês. Tem algum significado profético aqui, pastor? Muito bem, quando nós vamos a Êxodo, capítulo 14, né, então ali tem a primeira chegada deles próximo de Canaã, e Moisés enviou os espias para que eles levantassem, né, fizessem um levantamento da terra, da sua resistência, né, eles iam possuir a terra de Canaã. E então não puderam entrar, e Deus diz que eles passariam 40 dias, né, peregrinando, cada dia por um ano. Olha então só. há uma predição, né, na saída deles, quando eles falham diante do relato dos espias. Os espias já deram um relato pessimista, né, amedrontaram o povo, isso está em Números capítulo 14, e então o povo temeu, o povo ficou apavorado, né, com a descrição da altura dos homens, dos guerreiros, né, das cidades, das fortificações, das fortalezas, né, dos cananeus. Eles temeram e eles fizeram diante de Deus uma grande queixa, né, apresentaram uma grande queixa. Chegaram a quase blasfemar de Deus. Então Deus disse assim: essa geração, Moisés, não vai entrar em Canaã. Essa geração vai peregrinar por 40 dias, cada dia por um ano, ao longo do deserto. E aí quando Moisés chega com o povo, né, já é uma outra geração diante de Canaã. Então ele escreve aqui em Deuteronômio, né, no 40º ano, no primeiro dia. Então cumpriu-se exatamente aquele período dos 40 dias proféticos, 40 anos, e eles chegaram, né, para entrar na terra de Canaã. Mas tinha de ter coragem. E daí, então nós nos lembramos que na Bíblia há várias profecias, né, assim como esta, de 40 dias de peregrinação, cada dia por um ano. Daniel 9, né, 24 a 27, Daniel 7, 25, Apocalipse 12, verso 6, também tem profecias dadas em termos de dias, anos. Qual é a mais famosa delas, pastor? São duas muito populares, né? Os 1260 dias, mencionados em Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 6, 12, 14, 13, 5, né? Que é um período que cobre a Idade Média. Perfeito. 1260 anos, né, da Grande Tribulação, período da supremacia papal, em que aqueles que eram fiéis à Bíblia foram antagonizados, né, em toda a cristandade europeia. E o período dos 2.300 dias, anos, né, em Daniel 8, 13 e 14. Então esse período dado ao profeta Daniel diz que ao final dele o santuário seria purificado. E aí Daniel se desesperou com isso, porque ele estava pensando no santuário de Jerusalém. Ele pensou: minha nossa, se nós permanecermos aqui em Babilônia, né, por 2.300 anos, aí ele já entendeu como anos. Porque se fossem dias, ele teria ficado muito animado. Falou: daqui a pouco mais de 5 anos, aí estaremos já de volta em casa, né? E esse período, então, termina em 1844. E aí é um estudo longo, né? Mas são profecias de tempo dadas a partir dessa redução de ano-dia, né? Ou da projeção de dia-ano. Então, o primeiro deles está aqui em Números 14, verso 34, né? E cumpre-se exatamente. Veja, Moisés fala, no 40º ano, no primeiro dia. Ele se dirige, então, ao povo de Israel, preparando eles, né, para
a chegada à terra de Canaã, que já é uma nova geração, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Sim. Só um breve comentário, enquanto o pastor Dornelles falava e citava os textos, inclusive de cor, eu percebi que ele tirou todas essas informações e fez toda essa análise à luz da própria Bíblia. Ou seja, é um livro de história da antiguidade que contém dados exatos, com conceitos, com premissas que se cumpriram fielmente. Eu costumo estudar mais precisamente Tiatira, né, que é um pouco depois ali na Reforma, né, e todo o redescobrimento da palavra de Deus, etc e tal, enfim, a história do povo remanescente, que sempre existiu, mas que ali, enfim, de forma bastante eficaz e perceptível atua, né? Mas veja, todas essas datas, todos esses dados, todos esses fatos foram extraídos diretamente do texto bíblico. E quando nós os lemos, nós então podemos nos confortar em Deus, saber que Deus é o Deus da história, Amém. é Deus conosco, o Deus que se percebe na história, o Deus abscônditus, conforme os textos de Lutero, que não pode ser literalmente percebido, mas que pode ser percebido por sua fragrância, e seguindo os passos de Deus, podemos ouvir as vozes e os passos de um Deus que se aproxima, e percebemos isso meticulosamente ao estudarmos a história de seu povo, a história, enfim, contida na Bíblia. Isso é muito bonito, é muito reconfortante, e eu recomendo a todos que façam isso, ainda mais nos nossos tempos tão incertos, tão complexos. Amém. Pastor Júlio, deixa eu destacar um ponto aqui, Por favor. né? Das duas sessões que nós já comentamos, que é a parte de domingo e segunda-feira, né? Sim. Quando Moisés pede a Deus, né, em Êxodo 32, para ele perdoar o povo, ele diz assim, perdoa esse povo, né? Que é o povo que fez o bezerro de ouro, né? Quando ele desceu do monte com as duas tábuas, era a prova da aliança, né, de Deus com aquele Perfeito. povo. Ele encontra o povo de que maneira? Pervertido, adorando o bezerro de ouro. O povo estava dançando, né, bebendo, sabe? Era uma festa pagã que eles estavam fazendo para o bezerro de ouro. Exatamente. Aí então Deus falou, Moisés, sai da frente, eu vou matar, vou destruir todo mundo, né? E aí Moisés falou assim, Senhor, perdoa esse povo. Aí a expressão que ele usa é bem significativa, porque ele usa o verbo nassar, que é o verbo que indica carregar. Então ele está dizendo assim, Senhor, carrega o pecado desse povo. Não é um pedido fácil que ele está fazendo, não. Porque para Deus perdoar, o que Moisés deixou implícito na expressão dele, né? Senhor, leva sobre o Senhor o pecado deles. Então Moisés está pedindo para Deus fazer a expiação, né? Por ele mesmo, pelo pecado do povo. É o que Jesus faz depois. Sim. Né? Ele carrega os nossos Tremendo. pecados. Isaías 53, né? Agora, quando nós chegamos em Números 14, então, aí Deus diz assim, que o povo levaria sobre si as suas iniquidades por 40 anos. Então, veja, por que Deus não levou o pecado do povo e o povo leva? Porque o povo não estava arrependido. Eles não confessaram o pecado, não se renderam diante de Deus como Moisés estava ali, né? Então, aquele que não se arrepende, esse precisa ele mesmo levar o seu pecado. E aí o povo leva, né, ao longo de 40 anos, padece no deserto, carregando as suas iniquidades. Então, aqui nos ensina a Bíblia, né, que o arrependimento leva à confissão, e aí Jesus carrega sobre si esses pecados arrependidos. Mas aqueles não arrependidos, o povo deve carregá-los, né? O papel de Moisés também como de intercessor, né? Na verdade, Moisés me impressiona aqui, eu comentei sobre isso em algumas vezes. Eu costumo dizer que Moisés era o líder sem status, ele não tinha credencial, mas ele era o verdadeiro sumo sacerdote, né? Enquanto Arão e o Pentateuco é uma das áreas que eu também gosto, pesquiso, ver a vida de Moisés é um negócio, ler a vida de Moisés é um negócio que impressiona, né? E para você que nos acompanha aqui, você percebeu, Cristo só pode trocar, você só pode trocar de lugar com Cristo, ele só pode trocar de lugar com você. O jugo dele que é suave sobre você e o seu pesado sobre ele,
se houver arrependimento. Se não há arrependimento, nós carregamos os nossos próprios pesos e pecados, né? E só antes de avançar aqui, pastor Fábio, lhe fazer uma pergunta, lembrando aos nossos ouvintes que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como base exatamente o método histórico-gramatical, que leva em conta a história e o texto bíblico. Então é importante dizer isso porque hoje, com a vinda do YouTube, das lives, tem muito pseudo-teólogo aí que faz uma miscelânea com o texto bíblico, né? Um texto que é presente joga para o passado, o que é futuro, o presente joga para o passado, o que é passado joga para o futuro. Então, muito cuidado. Eu não estou dizendo que só os teólogos têm acesso à Bíblia, não é isso. Qualquer pessoa dotada do Espírito Santo pode chegar à compreensão da verdade bíblica, mas muito cuidado, porque a Bíblia a Bíblia precisa de métodos para serem estudadas, assim como qualquer outro livro. A diferença é que esse livro você estuda e tem ao seu lado o próprio intérprete, que também é o autor, não é? Pastor Fábio, agora, há um detalhe ali em Deuteronômio capítulo 1, nós temos um relato que vai desde o verso 9 até o verso 17. Porém, essa sessão é dividida em duas partes. A sessão de 9 a 11 nos apresenta ali palavras fortes relacionadas ao povo, como foi falado aqui pelo pastor Vanderlei, que havia se rebelado em Cádiz Barneia. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O que essas palavras significam ali de 9 a 11, mediante essa rebelião? Porém, o que acontece depois na segunda sessão ali, no relato de 12 até 17? Como Moisés lida com essa situação? Então, o que acontece de 9 a 11, o significado daquilo ali, e depois a segunda parte do relato de 9 a 17? Bom, de 12 a 17, perdão. A gente precisa entender que o povo era numeroso, estava peregrinando, era de dura cerviz. Moisés precisava de uma paciência que só obtinha graças à sua vida de oração, ao seu aprendizado aos pés da cruz. Aproximadamente 2 milhões de pessoas, não é, pastor? Existem relatos que falam alguma coisa nesse sentido. Muita gente. E não foi por uma ou por 2 semanas, mas 40 anos, e sem o conforto de uma casa, sem os confortos da vida moderna, né? E ali toda sorte de aflições, de angústias, e todos os relatos que o próprio pastor Dornelles comentou antes, né? Casos de, enfim, danças, de paganismo mesmo. A palavra é justamente rebelião. essa. Eu estava tentando aqui florear um pouco, mas não existe, né? Vamos falar o termo certo, paganismo mesmo, né? E a grande questão é que, apesar de tudo isso, e aqui respondo a sua primeira pergunta, que diz respeito ali a Deuteronômio 1, 9 a 11, ainda assim Deus não se afastou do povo. Deus continuou abençoando o povo tão somente pela graça. Ainda que murmurassem, ainda que alguns realmente questionassem a liderança de Moisés, ainda que alguns se arrependessem do local de onde saíram, ainda assim Deus sustentou aquele povo unicamente pela graça, mesmo sabendo que aquele povo não entraria na terra prometida. E hoje acontece exatamente a mesma coisa. Deus nos mantém pela graça, e a salvação se dá pela graça mediante a fé. A teologia bíblica não mudou do Antigo para o Novo Testamento. E nós, ao lermos em perspectiva o livro de Deuteronômios, podemos perceber isso. Aliás, o próprio título do livro, né? Nomus Lei, Deutero, a lei repetida, a paciência, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua benignidade foi tão absolutamente grande que ele, mesmo com aquele povo, teve misericórdia, repetiu a lei, deu a eles um grande líder, os guiou pelo deserto e continuou com eles pela graça, tão somente pela graça. E o que acontece um pouco depois, respondendo a sua pergunta ali, Deuteronômio 1, 12 a 17, logo na parte seguinte, Moisés, como um bom líder, delegou funções. O povo era muito grande, muitas eram as murmurações,
ele não teria condições físicas, logísticas, enfim, de outras ordens para dar conta sozinho de todas as demandas do povo. E assim, ele escolhe outros líderes que dariam conta de questões menores, digamos assim, né, de demandas importantes, mas menores, dando mais tempo para ele, de fato, exercer a sua liderança. E o bom líder é aquele que bem delega, não é? E também encontramos aqui mais um característico de Moisés. E a igreja organizada é, de fato, um plano de Deus. Também, ao lermos estes trechos bíblicos de Deuteronômio, podemos ter exemplos aplicáveis à nossa igreja hoje. Muito bem, pastor Júlio, pastor Fábio. Olha que coisa interessante, né? Porque Deus diz assim, vocês vão carregar os pecados de vocês ao longo de 40 anos no deserto. E parece uma maldição, né? Uma punição de muita severidade. Mas é muito importante notarmos, né, que quando Deus pune, Ele mais abençoa do que castiga. Porque, olha só, o Deuteronômio capítulo 1, verso 10, né, diz assim, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado. Então veja, ao longo da caminhada deles pelo deserto, eles não diminuíram como povo, eles aumentaram, cresceram, né? Como é que um povo pode crescer no deserto, estando sob uma punição divina? É que esta disciplina divina é mais para abençoar o povo do que para castigá-lo. E o povo chega lá em número maior do que saiu, em número maior, né? Então o deserto, você pode perguntar, como é que um povo pode se multiplicar no deserto? É que o deserto, né, com Deus, é mais do que o lugar de fartura, né, do que o oásis. O deserto com Deus é lugar de sustentação, lugar de crescimento, sabe? Lugar de fortalecimento. Veja, em Oséias, né, Deus fala Oséias fala para o povo assim, eu a levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Então no deserto as pessoas escutam a Deus com mais facilidade. No deserto da provação, das tribulações, né? Em Apocalipse, citando de novo, né, a mulher peregrina pelo deserto por 1260 anos. A mulher é a comunidade do povo de Deus. E aí diz assim, onde Deus lhe havia preparado lugar para que ali a sustente. Então, o povo de Deus é sustentado no deserto. A igreja, né, que no Apocalipse peregrina pelo deserto, na Idade Média, né, tem a mesma experiência do povo de Israel aqui. Ela é sustentada, né, é fortalecida. E interessante, veja, olha o versículo 12, né? Ou melhor, o verso 13, né? Deuteronômio 1,13. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados. Olha só, o povo que saiu do Egito, né, era uma nação de servos, de escravos. O povo que chegou em Canaã tinha líderes, tinha homens sábios, entendidos, experimentados. Então eles não só cresceram em número, como cresceram em qualidade de gente, de povo, né? E aí Moisés escolheu, olha, líderes, cabeças, chefes, né? Chefes militares, juízes. Então eles desenvolveram todas essas habilidades e competências ao longo do deserto. Porque no deserto estão sob a bênção de Deus. Eles carregam seus pecados, mas estão sob a bênção de Deus. E aí se multiplicam em número e em qualidade. Se os pais que saíram do Egito, né, vissem o fim desde o começo, né, eles não teriam escolhido entrar na terra de Canaã. Eles teriam dito, não, nós vamos pelo deserto, porque nossos filhos, né, vão chegar lá mais fortes do que nós, porque eles vão chegar sob a bênção de Deus, né? E é interessante, pastor, o pastor Fábio comentou, o senhor comentou também, essa questão de que Deus ele abençoa o povo. Deus poderia ter simplesmente destruído aqueles que não entrariam. Ou seja, aqueles que tinham daquela geração, há depois uma idade determinada para quem entraria, mas Deus poderia ter destruído. Mas ele permite, é interessante, ele permite que a genealogia daquele povo continue nos seus filhos. Porque eles não entram, mas os seus filhos entram. E nesse outro contexto. E o senhor comentando aí também, eu me lembrei de um livro do Dr. Amin Rodor, recomendo a todos que puderem ler, chamado A Vantagem nas Desvantagens. O poder dos que não têm poder. Ele fala exatamente sobre isso, como o deserto é uma escola. Na verdade, ele tem um sermão também, chamado A Universidade do Deserto. Como Deus trabalha com o ser humano no deserto. Não é mais, pastor Vanderlei?
Pastor Fábio, quiser complementar, fique à vontade, eu vou fazer uma pergunta. Eu ia só comentar, só porque você arrumou a bola, né? Sim, sim. Que a gente não precisa ir tão longe. Pois é. É só observarmos a nossa vida cotidiana atual, em meio a tantas demandas, a tantas dificuldades, muitas das quais causadas pela pandemia, outras não. Enfim, basta a inflação aumentar um pouquinho, basta o salário ser corroído para aqueles que têm um salário, que mostra-se uma situação de deserto para tantas pessoas. É verdade. Algumas entram em desespero, buscam soluções estranhas para as suas questões existenciais, mas nós sabemos que é neste momento de deserto, de dor, de angústia, que muitas pessoas percebem que existe um Deus amoroso que está com os seus filhos e filhas, e ali há poder, ali há sabedoria, ali há uma reconstrução de vida, ali se formam líderes que acabam sendo preparados em meio à dor para, quem sabe, liderar o povo numa outra situação. Então, aprendemos com um deserto literal dos filhos de Deus no contexto de Moisés, e temos os nossos desertos cotidianos, onde encontramos mais precisa e presentemente a face de Deus. E como nos guiar. crescemos nas adversidades, não é? Mas eu quero voltar a esse momento agora, pastor Fábio, e perguntar ao pastor Vanderlei, vamos voltar a Cádiz Barneia, pastor, um pouquinho? Vamos para Cádiz Barneia. Parece que há uma sombra que paira aqui sobre o livro de Deuteronômio, né? Essa história aqui é uma história infeliz, e apresenta logo ali o cenário inicial de Deuteronômio. Pastor, baseado em Números ali 14, o que acontece em Cádiz Barneia? Como o povo reage ali naquela história que o senhor introduziu, mas pode detalhar melhor a história dos espias? E por que o povo não é destruído após essa rebelião triste aqui? Muito bem, então Moisés enviou os espias, né, para estudarem a terra, né, suas fortalezas, suas cidades, né, para ver a dimensão dos seus exércitos. E então, quando os espias voltam, somente 2 deles, né, acreditam que, apesar das fortalezas, apesar dos desafios, eles eram capazes de possuir a terra porque acreditavam que Deus estava com eles. A maioria, né, 10 dos espias, voltam com um relatório pessimista e amedrontam o povo. Então, os homens são gigantes, nós não temos nenhuma chance contra eles, parecemos formigas, né, diante deles. E então esse relatório fez o povo se sentir num beco sem saída, porque voltar para o Egito não era possível mais, entrar em Canaã não eram capazes, né? E então eles se sentem entre a cruz e a espada. E aí vem então uma grande murmuração, e eles dizem diante de Deus, né, por que o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar nesse deserto, né? E então isto foi assim vamos dizer, foi uma queixa, né, muito grave diante de Deus, e uma incredulidade, né, da parte dos espias e do povo. Porque Deus tinha dito, o Senhor vai pelejar por vocês. E eles esquecem do que aconteceu no Egito, né? Quando eles têm de entrar na luta, né, eles ficam temerosos, porque é como se no Egito eles não tivessem participado, né, e aí não conseguiram se compenetrar da ação divina. Perfeito. E perde de vista isso, né? Mas Deus tinha dito, o Senhor vai pelejar por vocês. E daí, como há aquela incredulidade, então Deus diz que iria ferir o povo, né? Em Números 14, verso 12, ele diz, ferirei este povo com pestilência, epidemias, né? Essa palavra aqui indica doenças contagiosas. E esse povo, então, vai peregrinar no deserto. Aí vem, então, essa punição que nós acabamos de mencionar, que no fim se torna uma bênção para a geração seguinte, né? Agora, em Números 14, o evento se desdobra, né? Porque o povo, quando vê que Deus vai amaldiçoar, o povo diz, não, nós vamos encarar, nós vamos enfrentar os cananeus, vamos lutar, né? E aí Deus fala assim, Moisés, diga para eles não irem, porque o Senhor não vai pelejar com eles. Agora sou eu que não vou abençoar, não é? Deus diz. Então, quando Deus diz assim, eu vou pelejar por eles, eles não creem, aí Deus fala, bom, então eles não estão preparados. Sim. E eles querem ir, Deus fala, não deixa eles irem, porque eles não estão preparados, eles vão perder a guerra.
E mesmo assim eles insistem e vão, e os amalequitas, né, desbaratam boa parte deles. Sim. E então eles veem que sem Deus não podem realmente possuir a terra. Então tem as duas afirmações, né? O Senhor pelejará por vós. Mas quando eles não creem, aí Deus diz, o Senhor não vai pelejar por vós. E então eles tentam, mas não conseguem. O relato de capítulo 14, aí de Números, né, conta tudo isso. Mas nesse momento, então, em Cades Barneia, né, Moisés intercede pelo povo de novo. Né, porque o Senhor está irado. Outra vez, pastor? Outra vez. Né? O Senhor fica irado com o povo que chega à beira de Canaã e não acredita que pode possuir a terra. A mesma ira que Deus teve lá no Monte Sinai, né, no início da caminhada. E Deus falou, Moisés, sai da frente e eu vou destruir esse povo. E era justo da parte de Deus. Nós nunca merecemos a bênção de Deus, nós merecemos a destruição, né? Nós merecemos a morte, porque Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores, né? E o povo é murmurador, o povo blasfema, né? O povo comete iniquidades, né? O pecado consciente, deliberado. E Deus fala, e aí Moisés chega e fala, não, Senhor, não faça isto. Não faça isto, Senhor. E ele argumenta, né? Senhor, o que o povo em volta por aí vai pensar do Senhor, né? Se o Senhor destruir esse povo. Aí vai dizer, olha, está vendo? Ele tirou, Yahvé tirou Israel do Egito, não conseguiu levá-lo até Canaã e matou o povo no deserto. Então, Moisés aí começa a argumentar com Deus, né? Em cima daquelas apresentações que Deus fez a ele, né? Lá no Monte Sinai ainda, antes dele voltar ao Egito. Então ele fala, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso, né? O Senhor é tardio em irar-se. Então Moisés começa a razoar com Deus, e Deus escuta Moisés, né, como seu parceiro, sabe? Então Moisés ali é um intercessor e é um parceiro de Deus. E Deus escuta Moisés e dá ouvidos a ele, né? Então é interessante, quando eu leio isso de Moisés, assim como quando eu leio Daniel, né, que Daniel não tem a resposta da visão de Daniel 8, por exemplo, né, aí ele insiste com Deus e sai a ordem, né, Gabriel, vai lá, dá a explicação para Daniel. Então, a insistência do servo de Deus é como Jesus diz no Evangelho. Muitas vezes leva Deus a fazer coisas que ele não tinha planejado fazer. Então isso mostra como que Deus nos considera. Como Deus considera os seus servos, né, seus parceiros, sabe? Seus filhos, né? Nós não somos instrumentos nas mãos de Deus apenas, né? Nós somos parceiros de Deus. É o que Jesus fala, né? O servo não sabe o que seu senhor faz, o filho sabe porque está dentro da casa, né? Então Moisés aqui é um filho que está dentro da casa de Deus. Os servos de Deus todos ao longo da Bíblia, né, são parceiros de Deus. E aí Deus escuta, né, e volta atrás. E ele decide então continuar com o povo, né, em vez de fazer de Moisés uma grande nação. E que história, não é, pastor? Porque nós vemos aqui claramente Deus pela segunda vez querendo começar tudo a partir de Moisés, e Moisés, Senhor, não, por favor. Olha, e Deus faria isso, porque olha o que ele fez no tempo de Noé, né? Exatamente. Olha, Noé, prepara tudo, porque só você vai sobreviver. e ele poderia ter feito a mesma coisa ali. E era da mesma justiça do que ele fez no dilúvio. E começou tudo a partir de Noé outra vez. Começaria a partir de Moisés. Só que Moisés dialogou com Deus, e Deus mudou os planos. Uma expressão bastante utilizada por Ellen White, que diz respeito ao que o pastor Dornelles acabou de comentar aqui, é a cooperação divino-humana. Ou seja, o ser humano não é simplesmente um autômato que recebe ordens e as executa sem pensar, enfim, como se fosse um robô. Ele tem voz, ele é ouvido, ele arrazoa, ele cumpre, ele não cumpre, ou porque é ignorante, porque não entende, e diante de tudo isso, um Deus magnânimo, misericordioso, que suportou tantas vezes os desatinos do povo e ainda assim ofereceu e continua oferecendo o seu perdão. Por conta disso, nós poderíamos aqui refletir ao longo das próximas muitas horas também. Né? É verdade. Muito bem, pastor Fábio, muito bom ter lembrado dessa passagem, né, de Ellen White, em que ela diz que há uma cooperação, né? Veja que quem coopera não está ajudando. Precisamente. Que cooperar não é auxiliar, né? Originalmente a palavra quer dizer operar junto. Junto, né? perfeito. Operar é atuar, trabalhar, né? Agir.
Então, quando Ellen White fala, e ela está refletindo um pensamento bíblico, né? Moisés aqui é um cooperador, ou seja, ele está operando junto com Deus. E no plano da salvação, né, há uma cooperação divino-humana. O que nós não podemos fazer é o que Deus faz. E aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Aí deixa que nós fazemos, né? É claro que falar de cooperação no plano da salvação parece até assim arriscado, né? Porque nós somos salvos 100% pela graça. Mas nós precisamos de crer, né? Precisamos de entrar na luta, né, com Cristo e cooperamos com Ele, porque nós oramos, nós nos agarramos a Ele, né? E é nisso que nós estamos operando com Ele, sabe? Na missão, né, nós operamos com Cristo, trabalhamos com Ele e Ele trabalha conosco. Então Moisés aqui ilustra muito bem isso. Deus está trabalhando com Moisés e Moisés está trabalhando com Deus. Ele é um cooperador, né? Eu me lembro de uma história, se eu não me engano também em uma das aulas de Cristologia do Dr. Amin Rodor, ele contou uma história para nós que o nosso trabalho junto com Deus é mais ou menos assim. O filho deixa o ursinho predileto cair atrás do guarda-roupa. Só que ele não tem força para puxar o guarda-roupa. Então seu pai vai e puxa o guarda-roupa. Mas o filho vai junto e pega, vamos lá papai, eu te ajudo. E ele não tem força, ele não está fazendo nada para puxar o guarda-roupa. Mas na mente dele ele está ali fazendo. E há um papel ali a ser feito. É Deus que faz tudo. Mas há uma participação humana, não é, pastor? Ou seja, o ser humano ele precisa realmente cooperar. E é interessante, nós não devemos trabalhar para Deus, nós devemos trabalhar com Deus, né? E é o que Ellen White diz. O segredo do sucesso é a junção do poder divino com o esforço humano. Nunca se esqueça disso. A junção Perfeito. do poder divino com o esforço humano. Agora, pastor Fábio, para quem está nos escutando, você que nos acompanha, você tem percebido que, eu não sei você que me escuta, mas eu tenho me visto e visto detalhes da minha vida na vida deste povo. Quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus, queridos? Quantas vezes nós dizemos, não quero que Deus faça nada por mim. Às vezes queremos agir por conta, não é? Queremos agir sem a bênção de Deus ou sem a orientação de Deus. Mas, pastor Fábio, tem um relato ali, em Gênesis 15, né, de 1 a 16, principalmente no verso 16, que fala um pouco sobre o que Deus faz com Abraão, ou conversa com Abraão. Mas tem uma expressão na Bíblia chamada a iniquidade do amorreu. Inclusive é o título aqui da nossa lição, né? E ela vem comentando um assunto bem incômodo, que é Deus destruir pessoas. Eu me lembro que sempre prego um sermão chamado O Senhor versus os Amalequitas, e eu sempre que vou falar ali, pastor Vanderlei Dornelles e pastor Fábio, sobre a ordem de Deus a Saul, vai lá e mata tudo, não poupa nada. Homem, mulher, criança de peito, idoso, mata todo mundo. Eu tenho que abrir um parênteses no sermão e explicar isso. Mas, pastor Fábio, nos ajude a entender esse assunto complexo, difícil, à luz desse texto aqui de Deus, Abraão e esses detalhes de Deuteronômio capítulo 2, capítulo 3. Eu entendo que a lição de quinta-feira, justamente chamada A Iniquidade do Amorreu, tem uma questão fácil e uma questão difícil. Muito complexa. A questão fácil, que foi abordada no final da fala complexa do pastor Dornelles, diz respeito a algo muito simples de entender. Quando o povo obedece a Deus, Deus dá a vitória. Simples assim. Então, aliás, a história do Antigo Testamento, assim, muito sinteticamente, pode ser assim resumida. O povo abraçava a causa de Deus, observava a lei de Deus, era abençoado. O povo abandonava os caminhos do Senhor e virava escravo, morria no exílio. Sem querer te cortar, você continua o pensamento, talvez muito ilustrada na história ali, exatamente dos amalequitas, né, que Moisés levanta os braços, simbolizando a presença de Deus, braços levantados, Israel vence a batalha. Braços abaixados, os inimigos vencem a batalha. Até que Arão e Ur, cada um de um lado, levantam os braços de Moisés. É bem simbolizado ali, né? Sim, sim. É precisamente isso. Então, veja, quando o povo caminhava com Deus, havia a vitória. Mas, justamente essa questão nos leva à perspectiva difícil. E para aqueles que morriam?
Será que a mão de Deus pesou injustamente contra os inimigos do povo de Deus? Como entender a morte de pessoas supostamente inocentes? Essa é uma questão que levanta as mais distintas reflexões, as mais estranhas reflexões, as mais complexas reflexões até hoje. E nós temos alguns textos de teólogos, de historiadores, que podem nos ajudar, mas ainda assim não resolvem definitivamente, entre aspas, essa questão. Embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram pelo menos 40 anos de advertência prévia. Eis um texto ali de Daniel Bloch, num comentário de Deuteronômio. E aqui um outro texto também desse mesmo autor. A eliminação dos cananeus foi um passo necessário na história da salvação. E os cananeus sofreram o destino que todos os pecadores enfrentarão, o juízo. À luz dessa reflexão, à luz do texto bíblico ali, de Gênesis também, dessas passagens de Deuteronômio, eu só posso concluir, mesmo sendo uma conclusão talvez complexa para alguns, que Deus é amor, que a misericórdia de Deus dura para sempre, que Deus é bom, que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que os seus caminhos devem ser trilhados. E, portanto, eu não acredito que Deus simplesmente fulminou os inimigos de seu povo porque ele teve prazer nisso. Teve prazer ou se irou como os homens iram e agem por impulso. Não, na verdade, eles tiveram muito tempo para que se arrependessem. Essa declaração de Raabe, ela é muito forte, né? Raabe ouve ali por 40 anos o relato e ela diz: temos ouvido que o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e debaixo na terra. Ou seja, houve tempo de conversão, não é, pastor Fábio? Então, fé é crer mesmo quando nós não entendemos completamente. E nós poderíamos deixar essa questão aqui, nesse ponto, né? Da mesma forma que trazendo isso à contemporaneidade, por que algumas pessoas perecem precocemente, na casa dos 20 e tantos anos, e outras vivem até os 90, 100, 102 anos? Deus ama mais aqueles que vivem mais? Deus leva... Por quê? Né? A gente não tem essas respostas. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, entre aspas, boas, né? Sim, à luz da nossa perspectiva bíblica da salvação pela graça mediante a fé. Perfeito. E da natureza pecaminosa do ser humano, enfim. Mas são questões que, como temos o nosso velho bom hino, né? Um dia ele esclarecerá. Agora, a partir do momento em que nós entendemos o caráter de Deus, nós não podemos entender que ele simplesmente matou essas pessoas porque simplesmente ele quis, porque ele se irou contra elas assim, de forma sem qualquer motivação. Então, houve um tempo de arrependimento, houve um tempo da graça, eles, por N motivos, abandonaram os apelos, os avisos, os caminhos e então receberam ali o salário do pecado, receberam o destino de todos os pecadores. Graças a Deus. Pastor, o senhor vai comentar e já comente, já me responda uma pergunta. No milênio, essas perguntas serão respondidas? Pode completar e depois já me ajude Ainda com essa bem pergunta. Que você deu essa pergunta para o pastor Dornelles, né? Então o pastor Fábio já explicou e já deu assim, um direcionamento, né, para entendimento dessa questão. Perfeito. Eticamente complexa, né? Então eu vou apenas agregar um ponto a mais, depois eu volto à questão do milênio. Né? Por favor. Então veja, essa questão da morte dos cananeus, amorreus, né? Morte dos amalequitas, dos moradores de Sodoma e Gomorra, dos amalequitas, né? Dos antediluvianos e de tantos outros mais. E também daqueles que vão morrer no lago de fogo, após o milênio. Né? Então essa morte deve nos fazer lembrar de Gênesis, quando Deus diz para Adão e Eva: no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Né? E eles não morrem. Por que não morrem? Pela misericórdia de Deus. Então o tempo de vida que Adão e Eva têm, né, e depois seus filhos, todo esse tempo é dado na misericórdia de Deus. Já é emprestado, né, porque pastor? ele tinha dito: quando vocês comerem, vão morrer. Vão morrer. Né? E eles comem e não morrem. Aí já está a não graça, morrem por quê?
Aí já está a graça. Então, é a graça que provê esse tempo de sobrevida. Quando esse tempo vai terminar, é decisão divina, e se ele decide terminar em 10 anos, em 50 ou em 100, ele está totalmente dentro da sua justiça, porque ele tinha dito já a princípio, né? E aí, em Gênesis 15, verso 16, né, Deus fala com Abraão, no momento que ele faz aliança com ele, né, e promete que ele vai dar a terra de Canaã a Abraão. Aí ele diz, na 4ª geração tornarão seus filhos para cá, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então veja, nesse tempo de graça que Deus dá, após a queda de Adão e Eva, algumas gerações, alguns povos, né, alguns lugares chegam a uma medida, né, intolerável da iniquidade, e aí Deus retira essa graça que proveu, né, a sobrevida, sabe? Isso acontece então com os antediluvianos. Chegou uma medida, né, de iniquidade, de apostasia, de rebeldia intolerável. Os sodomitas de Gomorra, né, a mesma coisa, chegou a uma medida intolerável. Então, quando a iniquidade chega a esse ponto, Deus age. E o que ele está fazendo é apenas encurtar o tempo que ele deu, né? E esse tempo é de graça. É a graça que provê. A mesma coisa no final do milênio. Então, uma boa parcela da humanidade, né, é destruída depois do milênio. Porque não se arrependeu, são impenitentes, né? E eles não aproveitaram-se do tempo de graça para reconstruir suas vidas, né? E aí, pastor Júlio, no Apocalipse, né, é dito, os livros são abertos, né, ao longo do milênio, e as pessoas investigam, e elas têm informações de bastidores de eventos, né, que elas não têm aqui na Terra. Então, um processo de juízo comprobatório, um juízo que dá ciência, né, a todas as ações divinas, de forma que todas elas são colocadas, né, como ações justas, são reconhecidas como ações justas. Aí esse reconhecimento da justiça de Deus, no coração dos remidos, né, será algo que vai purgar toda suspeita, né, que o Satanás trouxe em relação a Deus. E daí as pessoas então terão a sua mente e seu coração em paz pela eternidade, porque elas vão compreender a justiça, a adequação, né, das ações divinas em todas as circunstâncias. Então, tudo será colocado em seu lugar para que Deus seja completamente vindicado, né, após a história do pecado. Amém. Para você que nos acompanha, eu queria dizer algo muito importante. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, porque essa morte significa salvação. Você não precisa seguir os exemplos negativos, e nem eu preciso, do povo se rebelando contra Deus. Seguir os exemplos de incredulidade, de falta de fé, de rebelião. Vamos seguir os exemplos positivos. Vamos seguir os exemplos daqueles 2 espias que eram confiantes em Deus. Vamos seguir o exemplo de Raabe e daqueles que decidiram seguir fielmente a Deus, o exemplo de Moisés. Que você sempre escolha seguir este exemplo, que é aquele que te levará a Canaã celestial. Pastor Fábio e pastor Vanderlei, nós estamos chegando no final do nosso estudo. Eu queria agradecer muito vocês, pastor Fábio Darius, professor grande do prazer. SALT, pastor Vanderlei Dornelles, professor do SALT, e membros aqui da nossa igreja, da comunidade. Que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês. E que vocês continuem sendo sal e luz para os alunos. Amém. E para as pessoas que têm contato Amém. com vocês a cada dia. Assim seja. Amém? Amém. Pastor Vanderlei, pois não, pastor? Posso, para a gente terminar com uma boa reflexão à luz de tantas reflexões que foram feitas, Por favor, na sequência o posso pastor deixar, Dornelles vai fazer a oração, por favor. deixar um texto que nos dá assim Por favor. uma boa questão para ser pensada, né? Isaías 55, um texto muito conhecido com relação a essas questões que acabamos de ver agora na lição de quinta-feira sobre a morte dos ímpios, a salvação, etc. Aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Isso 55, verso 6, né? Invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. E aqui o texto para frisar à luz da reflexão de agora, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor. E aí o texto continua, mas a questão é, visto que nós somos pecadores e pela graça de Deus continuamos respirando, continuamos vivos, então que nós nos rendemos aos pés de Cristo, que nós Amém. o busquemos para sermos salvos e percebermos a salvação desde agora. Amém. E essa Amém. é a nossa oração e pedimos que o pastor Dornelles, nessa oração, firme esse nosso desejo, nosso e de quem nos assiste. Amém? Amém. Oremos a Deus. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, pela história bíblica que foi narrada, foi contada para nosso ensino, nossa orientação, para nosso esclarecimento acerca do plano da salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a história, a crer e a viver segundo a mesma, a fim de que invoquemos o Teu nome e pela graça de Cristo sejamos salvos. Abençoa nossos amigos que nos acompanharam nesta oportunidade, que a Tua palavra brilhe em suas vidas e que eles possam servir ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Continua conosco ao estudarmos Deuteronômio, que possamos nos comprometer com a Tua palavra, compreender, sermos esclarecidos e servirmos a Ti com interesse de coração. Continua conosco nessa atividade, com esta reflexão sobre a Tua palavra ao longo das semanas deste trimestre e que nós possamos aprender aos pés de Cristo para honrar e glorificar o Teu nome. Em Seu nome santo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, te dê paz, segurança nesta semana e que você esteja conosco aqui mais uma vez na próxima semana para estudar o tema de número 3. Teremos 2 amigos aqui também. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, copie o link desse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Signal, espalhe a esperança sobre o livro de Deuteronômio, esse relato tão bonito. Que Deus te abençoe. Nos vemos então na próxima semana. Até lá.